Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem delicado, mas super importante: os transtornos alimentares, focando na anorexia nervosa. Um tema essencial, sem dúvida. Pois é. A gente se baseou em algumas fontes bem sólidas, sabe? Publicações como o JAMA, o New England Journal of Medicine e também notas da doutora Juliana Machado. Fontes de referência, ótimo. A ideia aqui é destrinchar mesmo, entender o que é essa condição, os impactos dela e o que a ciência diz. Ok, então vamos lá analisar isso mais a fundo. Perfeito. E é fundamental já começar dizendo, né? Estamos falando de doenças psiquiátricas sérias, muito sérias. Exato. E os dados mostram isso. Fontes como o JAMA indicam que afetam assim até uns 5% da população mundial. É bastante coisa e é mais comum em mulheres. Nossa, 5%? E tem a questão do risco, né? Tem, e é um risco altíssimo de mortalidade. Assustadoramente alto, como essas publicações mostram. E para definir mesmo, clinicamente, quais são os critérios para dizer que alguém tem anorexia nervosa? Imagino que tenha um padrão. Sim, sim. A gente usa o DSM-5, que é um manual de diagnóstico psiquiátrico. Basicamente, são 3 pontos-chave. Primeiro, a pessoa restringe a ingestão de calorias de um jeito que leva a um peso corporal significativamente baixo. Ok, a restrição é o primeiro ponto. Isso. O segundo é um medo, mas um medo muito intenso, de ganhar peso ou de engordar. E isso mesmo quando a pessoa já está com um peso baixo, sabe? Esse medo que não condiz com a realidade física. Isso já chama atenção, né? Exatamente. E aí vem o terceiro critério, que talvez seja o mais desconcertante. É uma perturbação na forma como a pessoa vê o próprio corpo. Ou então ela nega a gravidade de estar com baixo peso. Ela não se enxerga como realmente está ou minimiza os riscos. Pode ser as duas coisas. A pessoa pode olhar no espelho e se ver maior do que é, ou pode até reconhecer que está magra, mas achar que não é tão grave assim, que não tem problema. Nossa! Essa combinação, então, restringir a comida, ter esse medo enorme e ainda não perceber o perigo, isso parece criar um ciclo muito perigoso. É aí que a coisa fica realmente séria, né? Para buscar ajuda, inclusive. Precisamente. Porque se a pessoa não reconhece que tem um problema grave ou minimiza, a chance dela procurar ou aceitar ajuda diminui muito. É uma barreira enorme para o tratamento. Faz todo sentido. E o perigo é real e imediato. Como eu disse, a anorexia nervosa tem a maior taxa de mortalidade entre todos os transtornos psiquiátricos. Todos. A maior, mais que depressão, que outros transtornos. Sim, a maior. E isso vem tanto das complicações clínicas graves, né? O corpo realmente começa a falhar por causa da desnutrição severa. Falência de órgãos, problemas cardíacos. Exatamente. Problemas cardíacos são muito comuns e graves. E, infelizmente, também tem um risco aumentado de suicídio associado. Que pesado. E falando dessas complicações físicas que você mencionou, o que mais acontece no corpo? Quais são os sinais assim mais críticos que indicam que a situação está grave? Olha, o que impressiona é como a desnutrição severa afeta o corpo inteiro. Não é um sistema só, são todos. O coração, como a gente falou, pode ficar muito lento, a bradicardia, a pressão arterial cai, que é a hipotensão, E isso aumenta o risco de arritmia, certo? muito. Arritmias que podem ser fatais. Além disso, a falta de nutrientes essenciais, tipo o potássio baixo no sangue, a hipocalemia, afeta diretamente o ritmo cardíaco. É muito perigoso. Entendi. Além do coração, que mais sofre? A gente vê de tudo. A pele fica seca, começa a descamar, pode cair cabelo ou até nascer uma penugem fininha, a lanugem, que é uma tentativa do corpo de se aquecer. Nossa, O sistema digestivo também sofre bastante. O estômago fica mais lento para esvaziar, a gastroparesia. Isso causa muito desconforto, sensação de estômago cheio, constipação. e os ossos? Imagino que também sejam afetados. Com certeza, os ossos perdem densidade e ficam mais fracos. É a osteopenia, que pode evoluir para a osteoporose, mesmo em gente jovem. Aumenta muito o risco de fraturas. E a parte hormonal? Também, nas mulheres, é muito comum a menstruação parar, a amenorréria. É como se o corpo desligasse funções não essenciais para tentar sobreviver, sabe? Mas é um paradoxo, porque essa tentativa de sobreviver
acaba ameaçando a própria vida. É um quadro realmente devastador, corpo e mente sofrendo juntos. E essa questão da distorção da imagem corporal. Como é que os profissionais conseguem medir, avaliar uma coisa que parece tão subjetiva? É um desafio central no diagnóstico e tratamento. Mas existem ferramentas sim. Na pesquisa e na clínica, a gente costuma usar escalas visuais. São desenhos de silhuetas corporais, sabe? Várias figuras, da mais magra até a mais cheinha. Tipo uma régua de corpos. Isso, mais ou menos isso. E aí a gente pede para a pessoa qual dessas figuras parece mais com seu corpo agora e qual figura representa o corpo que você gostaria de ter, o seu ideal. Ah, interessante. E aí compara essa percepção dela com a realidade. Exatamente. A gente confronta essas escolhas da pessoa com os dados objetivos que a gente tem. O IMC dela, o percentual de gordura corporal medido. A diferença entre o que ela acha que é e o que os números mostram ajuda a gente a entender e até a quantificar essa desconexão profunda que ela tem com o próprio corpo. Entendi. É uma forma de tornar o subjetivo um pouco mais concreto, né? Exato. Ajuda a mapear a intensidade dessa distorção. Bem, diante de um quadro tão complexo assim, que pega corpo, mente, percepção, qual é o caminho? Como se trata a anorexia nervosa? Olha, olhando para o quadro geral, a primeira coisa a dizer é: não existe uma solução única, uma bala de prata. A única abordagem que funciona mesmo é a multidisciplinar. E tem que ser integrada. Multidisciplinar, ou seja, vários profissionais juntos. Isso, precisa de uma equipe trabalhando em sintonia. Fundamental ter terapia nutricional, com um nutricionista experiente para ajudar na recuperação de peso de forma segura e gradual. Precisa de psicoterapia, claro, para trabalhar a distorção da imagem, o medo de comer, as questões emocionais por trás. E o acompanhamento médico? Essencial. Um médico, geralmente um clínico ou psiquiatra, para monitorar de perto todas essas complicações físicas que a gente falou, ajustar o que for preciso, avaliar riscos. E remédios? Eles entram nessa história. Então, a farmacoterapia, os medicamentos, eles têm um papel sim, mas geralmente é para tratar outras condições que costumam aparecer junto com a anorexia, sabe? Como depressão, transtornos de ansiedade. Ah, então não é para tratar a anorexia diretamente. Não como primeira linha. Não para o núcleo da anorexia em si, que é a restrição e a distorção da imagem. O foco principal é mesmo a recuperação nutricional e a psicoterapia. Remédio entra como um apoio para essas comorbidades. Entendi. E quando a situação é muito grave? Tem casos que precisam de internação. Sim, com certeza. A hospitalização é indicada e às vezes salva vidas. Principalmente quando tem complicações médicas muito sérias, tipo aquela bradicardia que a gente falou, muito acentuada, ou alterações eletrolíticas graves, ou quando o peso está extremamente baixo com risco de vida iminente, ou, claro, se houver um risco sério de suicídio. Nesses casos, a internação é crucial para estabilizar a pessoa e dar segurança. Ok, ficou bem claro. Então, resumindo, a anorexia nervosa é uma condição psiquiátrica extremamente complexa, né, com um risco muito alto, consequências devastadoras para o corpo e para a mente, e que exige, assim, uma resposta coordenada, especializada, com vários profissionais trabalhando juntos. Exatamente essa a ideia central. É um desafio enorme, tanto para quem sofre quanto para as famílias e os profissionais. Sem dúvida. E isso tudo, sabe, me leva a uma reflexão importante. Quando a gente pensa nessa distorção tão forte da percepção do corpo, que a gente vê até nessas escalas de avaliação, o que isso diz sobre a pressão cultural e social que existe em cima da imagem corporal? Uma pressão que, de certa forma, todos nós sentimos, né? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Pois é. De que maneira será que essas mensagens que a gente recebe o tempo todo sobre um ideal de corpo muitas vezes inatingível podem acabar interagindo com vulnerabilidades que a pessoa já tem? Será que isso pode, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento ou para a manutenção desses transtornos alimentares? Fica aí a reflexão, né? Sobre essa interação tão complexa e delicada entre o indivíduo, suas questões internas e a sociedade em que a gente vive.